Olá, você que me assiste, meu nome é Guilherme Pupi da Nóbrega, sou advogado, mestre em Direito, professor de Direito Processual Civil e terei o prazer, nesses próximos encontros virtuais, de conversar com você que me assiste a respeito do procedimento comum no novo Código de Processo Civil ou no ainda novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, E começo já a minha fala falando rapidamente sobre o artigo 318, que inaugura, por assim dizer, a parte do Código, ou a parte especial do Código de Processo Civil de 2015, no que diz respeito às normas regentes do procedimento comum, que também essa parte especial, que também vai dedicar alguns dos seus dispositivos ao cumprimento de sentença, mas como objeto das nossas conversas e o nosso foco aqui, o foco da nossa atenção, será o procedimento comum, a fase de conhecimento, é a ela que eu vou buscar me restringir. Quanto ao artigo 318, logo de cara, o que ele diz é que o Código de Processo Civil, notadamente nessa parte que ficou a meu cargo analisar, ele se aplica subsidiariamente a todos os procedimentos especiais e ao processo de execução. É importante ter isso em mente, é importante ter isso presente, pelo fato de que os procedimentos especiais, tendo em vista algumas pretensões que são mais ou menos sofisticadas, eles seguem um rito diferenciado. O rito especializado se dá em razão de algumas peculiaridades existentes com relação a determinadas pretensões, com relação a determinados direitos, quando reivindicados em juízo, não é? Isso quer dizer o seguinte: em razão dessas peculiaridades, dessas especificidades que cercam determinadas pretensões, aquele rito se desenvolverá de uma maneira um pouco diferente, quanto a alguns atos processuais ou quanto à desnecessidade de alguns atos processuais. É dizer, com relação aos procedimentos especiais, parte do procedimento comum, ou às vezes até quase todo o procedimento comum, é derrogado em razão dessas especificidades, dessas peculiaridades. O que o artigo 318 nos diz logo de cara é que naquilo que não houver derrogação por parte das normas específicas, das normas especiais que regerem os procedimentos especiais, e aí a título de exemplo eu faço alusão aos procedimentos especiais dos juizados especiais cíveis, à lei do mandado de segurança, às ações de controle concentrado. No que não houver derrogação pelos normativos, pelos diplomas específicos regentes desses ritos, desses procedimentos, eu vou buscar a minha resposta, eu vou buscar o meu regramento quanto ao procedimento, quanto ao rito, aqui no Código de Processo Civil. O mesmo em relação ao processo de execução. Quando eu tenho uma execução fundada em título extrajudicial, por exemplo, eu inauguro uma relação processual do zero com uma petição inicial. Petição inicial é essa que vai ser instruída com o título executivo extrajudicial, em se tratando de uma execução de obrigação de pagar quantia certa, se fará acompanhar de uma planilha, mas que tem, por exemplo, a necessidade de trazer também um endereçamento, a qualificação das partes, o valor da causa, no caso o valor da execução. Então, esses requisitos da inicial, por exemplo, eu vou buscar no que diz respeito à execução, aqui a partir do artigo 318, nessa parte especial do Código, que se aplica, como eu disse, subsidiariamente, tanto aos procedimentos especiais quanto ao processo de execução. Então, logo de cara, e à luz do artigo 318, o que eu gostaria de deixar bem registrado, e que deve já inaugurar a nossa análise sobre esse tema tão importante, que é o procedimento comum, o registro que eu gostaria de fazer é o de que essas normas todas que nós vamos abordar neste encontro e nos seguintes, todas essas normas elas vão reger sim o procedimento comum, mas elas se aplicarão também, no que não forem derrogadas, aos procedimentos especiais e ao processo de execução. É algo importante que consta do artigo 318 e que deve se fazer presente aqui logo no início da nossa fala, porque vai influenciar certamente e reforça a importância do nosso estudo, vai embasar certamente, pautar a operação do direito no que diz respeito não apenas às demandas que caiam no procedimento comum, mas sim e também todas aquelas que descambarem para ritos especiais e ou processos de execução. Pois bem, vencido esse artigo 318, essa etapa inaugural dos nossos estudos, o artigo 319 ele traz o regramento, ele concentra o regramento, os requisitos, os chamados elementos
da petição inicial. A petição inicial, ela instrumentaliza a demanda, é o ato processual por excelência, por meio do qual se propõe a ação, por meio do qual se deduz uma pretensão em juízo. O próprio pedido, desde Oscar von Bülow, nós estudamos isso na graduação e tudo mais, desde Oscar von Bülow que nós temos aquela cisão entre os chamados pressupostos processuais de existência e de desenvolvimento válido e regulado do processo. No que diz respeito aos pressupostos de existência, são eles o pedido e a quem pedir, né, o órgão judicial ou jurisdicional. Mas só isso não basta. Toda vez que eu vou deduzir uma pretensão em juízo, eu não estou a pedir qualquer coisa nem a qualquer pessoa. Toda vez que eu formulo uma pretensão em juízo, é necessário, é imperioso, portanto, que eu faça de forma a observar determinados regramentos que tornem viável a apreciação desse meu pedido pelo órgão jurisdicional. Então, as normas processuais, no que diz respeito ao regramento, no que diz respeito aos elementos da petição inicial, elas têm uma dupla função. Primeiro, de tornar viável a apreciação pelo órgão jurisdicional quanto à pretensão deduzida em juízo por uma parte autora, e segundo, de instrumentalizar, de viabilizar, de tornar possível, por outro lado, o exercício do contraditório e da ampla defesa para aquele contra quem a pretensão foi deduzida. Então, a partir do momento que eu coloco a necessidade de qualificação das partes, que eu coloco a necessidade de que uma petição inicial traga um fundamento jurídico, que ela traga um pedido, via de regra, certo e determinado, toda vez que eu coloco isso, a função dessas normas, a função dessas exigências é dupla, como eu disse. Em primeiro lugar, de forma a possibilitar que o judiciário, entendendo, compreendendo o fundamento daquela pretensão e sabendo exatamente o conteúdo a que aquela pretensão almeja, a que ela se destina, possa analisá-la e, se o caso, acolhê-la ou rejeitá-la. Por outro lado, no que diz respeito ao réu, ao adversário da parte autora, para que ele possa adequadamente se desincumbir dos ônus da prova, para que ele possa adequadamente se manifestar, exercer o seu direito constitucional, contraditório e ampla defesa, também é necessário que essa petição inicial observe determinados pré-requisitos, determinados pressupostos, condições mínimas para sua inteligibilidade, para sua compreensão, enfim, para que o réu possa adequadamente compreendê-la e assim exercer de fato o seu direito ao contraditório na sua dimensão substancial, na sua dimensão efetiva. Então, daí a importância dos requisitos da petição inicial, e daí eu descambando já a nossa análise para os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque não basta um pedido, basta que esse pedido seja deduzido por meio hábil. É por isso que a petição inicial apta é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Se o pedido é pressuposto de existência para que o processo se inaugure, para que ele se inicie, por outro lado, quanto à forma, quanto ao regramento processual da formulação desse pedido, é necessário que esse pedido seja deduzido por uma petição inicial apta, isto é, por uma petição inicial que observe as regras processuais, que observe as normas processuais, que, enfim, reúna condições de adequadamente romper a inércia do judiciário, romper a inércia estatal. No Código de Processo Civil de 1973, os elementos da inicial ou o regramento da petição inicial, eles se concentravam no artigo 282. No nosso Código de Processo Civil de 2015, o regramento da petição inicial, ele vai se concentrar no artigo 319. Mas eu faço questão de dar ênfase à expressão concentrar. Por quê? Porque a petição inicial, por mais que, quanto aos seus elementos, aos seus requisitos, ela tem a maioria desse regramento feito pelo artigo 319, os elementos, as condições, as normas a que a petição inicial deve observância não se exaurem no artigo 319. É dizer, o artigo 319, embora concentre os elementos da inicial, não traz com exclusividade em rol taxativo, números clausos, todos os elementos que deverão ser observados por uma petição inicial, de maneira nenhuma. A petição inicial ela vai observar uma série de outros elementos que se espalham pelo Código de maneira geral, que não apenas aqueles do 319. E apenas a título de exemplo eu indico o dever de recolher custas iniciais, que não está no 319, a necessidade de que
sendo subscrita por um advogado, a petição inicial, ressalvadas as exceções legais, se faça acompanhar de um instrumento de procuração em que se outorgue um mandato àquele que advoga, aquele que possui a capacidade postulatória, para postular em juízo com habilitação técnica a pretensão em favor, em nome do seu constituinte. Outros exemplos, enfim, que se espalham pelo Código de maneira geral e que não necessariamente estão no artigo 319. Mas é claro que os elementos, é claro que é possível dizer que os elementos da petição inicial estão, em grande parte, concentrados no artigo 319, daí porque a gente faz questão de fazer esse estudo de maneira mais aprofundada dos incisos desse dispositivo. Apenas sendo importante ter em mente que o 319 não exaure todos os elementos que devem ser observados pela petição inicial. Apenas a título de exemplo, porque eu lembrei agora, a petição inicial como ato processual que deve ser escrita no vernáculo, isto é, na língua portuguesa, assim como todos os atos processuais. Daí porque é importante aquela economia na língua estrangeira, no latim, sobretudo, mas essa é uma regra que não está no 319, mas está em outra parte do Código de Processo Civil de 2015, devendo, portanto, ser observada pela petição inicial. Certo? Pois bem, quanto aos elementos da petição inicial, propriamente ditos, logo de cara, no inciso 1º, a petição inicial ela deve trazer, logo na primeira linha, o seu endereçamento. O inciso 1 fala da necessidade da petição inicial indicar o juízo a que é dirigida. E aqui vale, logo de saída, uma pontuação importante com relação ao Código de 73. Se nós pegarmos o Código de 73, no artigo 282, inciso 1º, lá se dizia que a petição inicial deveria ser endereçada ao juiz ou tribunal. Aqui eu tenho um aperfeiçoamento técnico no inciso 1º do artigo 319, quando eu falo em juízo. Por quê? Primeiro, porque ao falar em juízo, eu trago o endereçamento para o gênero, em detrimento das espécies. Os juízos de primeiro grau ou tribunais são todos órgãos jurisdicionais, espécies do gênero juízo, né? Então eu economizo já em palavras, falando simplesmente em juízo, substituindo a expressão anteriormente utilizada pelo Código de 73, que era juiz ou tribunal. Segundo, eu também tenho um aperfeiçoamento técnico com o abandono da palavra juiz, porque não importa em processo civil se eu estou endereçando para o juiz fulano ou para a juíza Beltrana. A pessoa física do juiz, ela só tem repercussão em relação ao processo civil de maneira geral, com relação à identidade física do juiz, que diz que é aquele que preside a audiência de instrução e julgamento deve preferentemente julgar a demanda, ou em caso de impedimento de suspeição. Apenas nessas hipóteses vai ganhar relevo quem é a pessoa física do juiz. Fora dessas hipóteses, vigora o princípio da investidura. Aquela pessoa ela é investida de jurisdição e a partir daquele momento se despersonaliza, se torna impessoal. Ela é o Estado. É o Estado declarando, é o Estado dizendo o direito. Essa, inclusive, é a função da toga, né? A de tornar o exercício, a judicatura, o mais impessoal possível. Então, a partir do momento que o Código de 2015, no inciso 1º, abandona a expressão juiz, o faz bem. Por quê? Porque tira qualquer conotação da pessoa física do juiz A, da pessoa física da juíza B. Colocando o juízo, ao mesmo tempo em que eu abandono as espécies em detrimento do gênero, eu também abandono qualquer alusão à pessoa física que, como eu disse, só vai ter repercussão na seara processual por conta do princípio da identidade física ou em casos de impedimento ou suspeição. Fora disso, não nos interessa. Um detalhe importante ainda quanto ao inciso 1º, que vale a pena pontuar, diz respeito ao fato de que, para minha petição inicial ser considerada apta, basta que haja um endereçamento. Não necessariamente que esse endereçamento seja ao juízo competente. Como assim? Deixa eu me explicar. Quando eu fizer o endereçamento, ainda que eu não acerte no endereçamento, se o juízo a quem eu endereço minha petição inicial não for o juízo competente, isso não fará com que minha petição inicial seja inepta. Ela preencheu o requisito do endereçamento. Lá na primeira linha, quando indica um juízo específico, ela já
ela já se desincumbiu desse dever de endereçar algum órgão jurisdicional. A questão da competência ou incompetência vai ser analisada no curso do processo e poderá, no máximo, ensejar a remessa dos autos ao juízo reputado competente, uma vez decidida essa questão. Agora, a petição inicial jamais será considerada inepta em razão do endereçamento equivocado. Basta endereçamento, ainda que equivocado. Para fins de aferição sobre se a sua petição inicial é apta ou inepta, basta o endereçamento, ainda que equivocado. Feita essa ressalva, para fins de aferição da aptidão ou inépcia da petição, é claro que você, quando for endereçar, você é advogado, você é advogada, quando for operar o direito, quando for fazer uma petição inicial, não quer perder tempo, é claro que você vai buscar observar as regras de competência e promover o endereçamento da forma correta. Só o que eu estou dizendo é, a sua petição inicial, ainda que indique o endereço, ainda que indique em seu endereçamento o juízo incompetente, ela não será, por isso, inepta. Certo? Com relação ao inciso 2º, algumas novidades importantes em relação ao Código de 73. O inciso 2º, ele traz os dados de qualificação exigidos para que eu possa indicar adequadamente quem é o autor, quem é o réu, quem são os autores, quem são os réus na hipótese de litisconsórcio. Com relação ao Código de 73, alguns ajustes importantes. O primeiro deles, com relação ao chamado estado civil, né, do autor ou do réu, a petição inicial, promovendo uma atualização, né, para a nossa sociedade atual, né, para a atual quadra vivida pela nossa sociedade, fala que, para além do estado civil, eu deverei indicar a existência ou inexistência de união estável, se tiver conhecimento. Então, essa é uma inovação importante, porque busca uma modernização do código à luz de um instituto que não era tão difundido, ou que não era nem um pouco difundido, né, no Código de 73. Em 73, a nossa sociedade não falava tanto, ou ainda nem sequer falava, de união estável, de existência de união estável. Ou se era casado, ou se era solteiro, ou se era viúvo. Enfim, o que o Código faz é justamente colocar ao lado do Estado Civil, ao lado do divorciado, do separado, do casado, do viúvo, do solteiro, colocar também a existência ou inexistência de união estável, que se tornou um instituto cada vez mais evidente, cada vez mais frequente na nossa sociedade. Além disso, o Código de 2015, no inciso 2º do artigo 319, ele vai falar também dos dados, ele vai inserir também nos dados de qualificação o CPF, o CNPJ das partes. Alguns de vocês talvez pensem que talvez lembrem que na Lei 11.419 de 2006, que tratava do processo eletrônico, já havia a exigência do CPF, já constava lá a exigência do CPF como dado de qualificação nos processos eletrônicos. Mas isso era uma previsão contida apenas na legislação esparsa. E como eu disse, numa lei que se voltava para o processo eletrônico. O que o Código de Processo Civil de 2015 faz, portanto, é trazer para o diploma processual civil também essa exigência, também esse dado de qualificação, como um elemento importante a ser indicado já na petição inicial. Não deixa de ser, portanto, uma inovação. Com relação ainda ao inciso 2º, uma inovação importante, uma mudança importante, trazida pelo inciso 2º, está na necessidade de se indicar o endereço eletrônico das partes. Qual o porquê? Qual o sentido de se indicar o endereço eletrônico? Porque o Código de 2015, de maneira geral, quanto às comunicações de atos processuais e quanto à citação, mais especificamente, ele traz agora cada vez mais o meio eletrônico como a via eleita, como a via adequada, como a via de que eu devo lançar mão, sempre que possível. Claro, o processo eletrônico em muitas unidades da federação e no Brasil de maneira geral, ele ainda não se desenvolveu, ele ainda não se difundiu da maneira que a gente gostaria. É dizer, eu ainda tenho o processo físico como uma realidade presente em muitas e muitas unidades da federação, em muitos tribunais e muitos juízos. Mas o código não é um código de processo civil não é um código feito, não é uma lei feita para durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. O código, ele mira sempre décadas de vigência. O código ele é feito para regular a nossa sociedade, para regular determinado ramo do direito, por um período considerável de tempo. Eu não mudo um código todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Então, o que o Código de 2015 buscou fazer é
olhar no horizonte, mirar no horizonte, cada vez mais essa popularização do processo eletrônico, cada vez mais enxergar no processo eletrônico uma realidade ali na esquina, uma realidade ainda que não totalmente efetivada, ainda não totalmente viabilizada, mas em busca do que nós estamos e que merece, portanto, repercutir no regramento, sobretudo da qualificação das partes. Então, quando eu busco, sempre que possível, a citação por meio eletrônico ou a intimação por meio eletrônico, se faz necessário, claro, que eu tenha o endereço eletrônico para o qual enviar essa comunicação. E eu tendo disponível esse endereço eletrônico, essa indicação deverá ser feita na petição inicial, tanto quanto ao autor, quanto ao réu. Uma questão que facilita um pouco a nossa vida está no fato de que as pessoas jurídicas de direito público e as empresas, as pessoas jurídicas de direito privado de médio e grande porte, elas terão o dever de manter em cadastro perante os juízos, perante os tribunais, um endereço eletrônico no qual recebem comunicação por essa via, pelo meio eletrônico. Então, uma vez disponibilizado esse cadastro, vai ser mais simples para aquele que peticionar, para aquele que for aviar a sua petição inicial, identificar um endereço eletrônico para o qual adotar para inserir na sua petição inicial para se desincumbir desse requisito da qualificação do autor e do réu. Ainda quanto ao inciso 2º, e para encerrar esse primeiro bloco, né, os parágrafos 1º, 2º e 3º, eles vêm relativizar esse inciso 2º, dizendo que, e eu faço uma análise conjunta deles, dizendo que sempre que for muito difícil ou impossível a obtenção de alguns desses dados, ou sendo possível requerer diligências ao juízo para a obtenção desses dados, ou a falta desses dados presentes no inciso 2º, for possível a citação do réu, em todas essas hipóteses não haverá indeferimento da inicial, não será considerada inepta a petição inicial pela falta de alguns desses dados. A questão aqui é puramente de hierarquia normativa. Se a Constituição Federal assegura o acesso à justiça, se ela assegura a inafastabilidade jurisdicional, uma norma processual não poderá, de forma desarrazoada, obstar o acesso a essa justiça. E a própria interpretação sistemática do Código, quando traz na citação por edital, como uma das hipóteses da citação por edital, o desconhecimento do domicílio do réu, o próprio Código, numa interpretação sistemática, admite que eu não tenha sempre todos os dados do inciso 2º. Então, esse inciso 2º, por mais que traga uma profusão de exigências, ele é relativizado tanto por uma interpretação sistemática do Código, quanto pelos parágrafos 1º a 3º do artigo 319. Isso é bastante importante no nosso dia a dia, quando a gente for confeccionar nossas petições iniciais e deparar com a falta de algum desses dados dos quais a gente eventualmente não tenha conhecimento, né? Bem, é uma primeira análise que eu faço nesse primeiro bloco. Eu volto em seguida com a continuidade do nosso exame do artigo 319. Muito obrigado.